Bom, seja muito bem-vindo. Parabéns por ter chegado até aqui. Então, se você chegou até aqui, é porque você quer emagrecer e construir massa muscular, né? Além de, com certeza, estar cansado aí de treinar todo dia, fazer dieta todos os dias e não conseguir atingir os seus resultados, tá bom? Posso até dizer que você está cansado também de ser enganado por essas receitas que você vai encontrando no Instagram, esses nutricionistas aí estão enchendo a sua cabeça de dietas que não funcionam e esses personagens aí que ficam passando treinos genéricos para você também. Então vem cá, senta aqui para a gente conversar, porque você está no lugar certo. Eu já sei que você entendeu o poder que tem uma alimentação e um treino personalizado e está querendo usar isso ao seu favor. E hoje eu vou te dar exatamente o que você está procurando. Você vai ter acesso a uma metodologia extremamente poderosa que eu mesmo criei, que eu utilizo aqui no meu estúdio com os meus alunos há alguns anos e que me permitiu chegar onde eu estou hoje. E que meus alunos já testaram, já validaram e já comprovaram que funciona. Bom, então bora lá. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Essa vai ser uma aula gratuita sobre treinamento esportivo orientado à performance, tá bom? Bom, talvez você me conheça, talvez não, tá? Mas de qualquer forma, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui para vocês. Meu nome é Heitor Araújo Moreira, tá? Eu sou professor de educação física, sou especialista em treinamento resistido. Eu estou cursando atualmente nutrição esportiva. Eu pratico exercício físico desde os meus 8 anos de idade, vocês vão ver o porquê disso. E eu atuo profissionalmente há quase 2 anos já. Bom, de lá para cá, eu já consegui ajudar, eu tive a oportunidade de conseguir ajudar dezenas de pessoas a mudar o seu estilo de vida e a transformar o seu físico, tá? Usando o poder do treino personalizado, tanto para eliminar gordura quanto para ganhar massa muscular, até mesmo nos dias que não está treinando. Bom, e além disso, eu tenho também um bacharel em Ciência e Tecnologia aqui pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, tá? A Unifesp. Bom, o treinamento resistido e a alimentação, elas vão ser a base da minha metodologia, tá? Essa estratégia de treino, né, de treino voltado à performance, treino orientado à performance, ela já é muito utilizada pelos melhores atletas do fisiculturismo, tá? Lá nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil, né, ela está ainda engatinhando um pouquinho, ela não está muito difundida e principalmente ela não é muito acessível. Então, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de informação, né? Mas vocês vão ver que eu sou um dos defensores da informação aqui. Eu gosto muito da ideia de que a informação ela tem que ser acessível, né? Ela tem que ser difundida e ela tem que ser acessível. É por isso que eu estou fazendo isso aqui hoje, tá certo? Então, inclusive, vem cá que eu quero te mostrar uma coisinha. Vamos lá. Ó, essa daqui é uma das minhas atletas de montanhismo atingindo os seus objetivos ali, tá? Esse aqui é outro, um dos meus alunos aí também muito contente com os resultados que está tendo, está conseguindo ter uma evolução muscular. Esse aqui é outro dos meus alunos que também está tendo resultado, né? Ficou com medo de começar a comer mais e perder definição. Mas se vocês olharem aqui, ele até ganhou definição comendo mais, certo? E se vocês repararem aqui na data, isso foi coisa de 3 semaninhas no máximo e ele já estava atingindo resultados muito bacanas, já estavam conseguindo enxergar resultados no físico dele, tá bom? Eu trouxe também para vocês aqui um outro dos meus alunos, tá bom? E ele teve também uma transformação física, só que o que eu quis trazer para vocês aqui é que ele teve uma transformação que foi além do físico, certo? Então ele me mandou aqui algumas mensagens que particularmente me deixam muito feliz, tá? Então ele aqui estava me contando, ó, que você é zica demais, mudou a minha rotina, alguns dos meus hábitos e consequente a minha vida. Você tem noção disso? Certo? Então, para vocês verem que os resultados eles vão muito além do físico. E é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui hoje. Tá bom? Então, não tem como não ser um defensor desse tipo de informação, né? Do treinamento físico orientado à performance. Tá? E com esse tipo de treinamento, você vai ver que você vai aumentar a sua performance, ou seja ela na área que você escolher. Tá bom? Além desse tanto de resultado, né, eu já consegui criar e testar mais de 50 tipos diferentes de modelos de periodizações. E o que é um modelo de periodização ainda hoje aqui, tá bom? Então fica aqui comigo até o final, tá bom? Que eu vou te mostrar o que é uma periodização e qual a importância de você aplicar isso. Hoje já deve ter chegado aos mais de 100 modelos de periodização que eu testei, mas é lógico que a gente para de olhar esse tipo de coisa quando a gente atinge um número desse, tá bom? O que eu quero que você entenda é que esses mais de 50 modelos de periodização que eu testei ao longo da minha carreira, nesses últimos anos, me trouxeram uma experiência que poucas pessoas hoje têm no mercado, nesse mercado fitness. Tá?
E foi depois de testar tanta coisa e conseguir documentar esses resultados que eu consegui chegar na metodologia que eu vou te mostrar hoje. Eu estou te falando e mostrando isso não é para ficar me gabando ou me vangloriando de forma alguma, tá? Eu só quero que você entenda que eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei o que eu vou te ensinar, tá bom? Então, não quero que você me confunda com tanta gente que tem por aí vendendo proposta enganosa para você, tá bom? Certo. Então, mas afinal de contas, para quem que é essa metodologia, tá? E o mais legal dessa metodologia é que ela funciona para qualquer tipo de pessoa que treina ou que queira começar a treinar também, tá? Então, se você está entrando agora nesse universo do treinamento de performance e não quer perder tempo, né, não quer perder dinheiro com essas estratégias rasas, né, que você vai encontrando por aí, ou você ainda não sabe, né, qual que é o caminho mais efetivo para você seguir, essa metodologia ela vai ser perfeita para você aprender como que você cria treinos e como que você se alimenta do jeito certo, tá? E já vai ter um bom norte com isso aí também. Porque se você está começando agora e já aprende do jeito errado, é bem provável que você não consiga bons resultados, né? E acabe desistindo, acabe se frustrando dessa vida de hábitos saudáveis, tá? Mas se você já aprende do jeito certo, né? A tendência é só melhorar com a prática e com a experiência. Agora, se você já treina mas aprendeu do jeito errado, né? Está precisando descobrir uma estratégia que seja eficiente, pode comemorar, tá bom? Você acabou de encontrar. Às vezes você pratica funcional, né? Às vezes você pratica crossfit, calistenia, o HIIT, e quer aumentar a queima de gordura, por exemplo, ou o ganho de massa magra do seu corpo. Ou então você, de repente, é um levantador de peso, por exemplo, né? Mas sem sucesso, né? Tá doido para começar a ganhar força de verdade. Ou às vezes você é também um nadador, né? Quer melhorar o seu desempenho aí na piscina, tem uma competição para realizar. Ou então você pode ser também um praticante de uma modalidade coletiva, tá? De repente como futebol, como vôlei, o basquete. Tá? Funciona até para você que caiu aqui de paraquedas. Então, não está entendendo nada, só sabe que você quer reduzir o seu percentual de gordura e ganhar massa magra, tá? E precisa descobrir como. Você tá vendo, né? Estou conseguindo fazer você entender que quando eu falo que funciona para qualquer pessoa, é porque funciona para qualquer pessoa mesmo, tá? Ou mais falar, né? Como já dizia o ditado, até papagaio fala. Então, vamos olhar o peso gorduroso aqui dessa minha aluna, tá bom? Que ela já está aqui comigo há um ano, tá? E ela perdeu 6 quilos, se vocês derem uma olhada, inclusive nas datas aqui, olha só. Quando ela entrou, ela estava nesse dia aqui, no dia 3 de 5 de 2022, tá? E esse aqui foi a última avaliação que a gente fez com ela no dia 17 de 4 de 2023. Então, fez um pouquinho menos de um ano. Se vocês olharem somente o peso gorduroso, que é essa barrinha amarela aqui, ela reduziu 6 quilos, mais ou menos, de gordura, tá bom? Somente de gordura. Aí você vai falar para mim, nossa, mas que bosta, né? Tá há um ano com você já e reduziu só 6 quilos. Só perdeu 6 quilos de gordura? Beleza, vamos dar uma olhada aqui, ó, na massa magra dela. Tá bom? A massa magra é essa barrinha vermelha aqui, tá bom? Então, nessas mesmas datas, tá? Do dia 3 de 5 de 2022 até o dia 17 de 4 de 2023, olha só a evolução dela, tá bom? Ela foi de 45 quilos de peso livre de gorduras para 56,28 quilos de peso livre de gorduras. Ou seja, se você fizer as continhas aqui, né, subtrai 45 de 56 aqui. Você vê que ela ganhou mais de 10 quilos de massa muscular, tá bom? Isso, para um ano, é muita coisa. Além de que essa aqui é uma aluna, tá bom? Ela é uma aluna do sexo feminino e a gente sabe, você que de repente também é professor da área, você sabe o quanto que é difícil enxergar uma evolução dessa em uma aluna, tá bom? A gente sabe que o processo de ganho de massa das meninas é um pouquinho mais demoradinho, tá? Acontece, como eu estou te provando aqui, mas ele é um pouquinho mais demoradinho. Beleza? Quer mais? Vamos lá. Ó, esse aqui é o meu aluno que ganhou 1 kg de massa muscular. Tá bom? Aí você vai falar de novo mais uma vez. Nossa, mas só 1 quilo. Beleza, vamos olhar a data aqui, ó. Vamos olhar a data dele, tá certo? Ó, esse aqui, do dia 10 de 4 de 2023 até o dia 8 de 5 de 2023. Ele ganhou quase 1 quilo, tá bom? Faltou ali 10 gramas para ele ganhar 1 quilo, tá? Vamos olhar a data? Olha só, não passou nem um mês, tá certo? Então ia faltar, na verdade, 2 dias, né, para ele completar um mês, mas em menos de um mês ele conseguiu ganhar 1 quilo de massa magra, tá? Somente de massa magra. E aí muitas vezes você está nessa dificuldade, né, de não conseguir ganhar peso, né, de não conseguir ganhar massa muscular. Tá aí, olha só, a prova que você consegue em menos de um mês ganhar 1 quilo de massa magra. Isso já dá uma diferença enorme
no nosso físico. Quantas pessoas aí você não conhece que de repente estagnaram no peso, né? Então, há mais de anos treinando e não consegue mudar ou não consegue ganhar massa muscular. Esse meu aluno aqui, aplicando a metodologia, em menos de um mês conseguiu ganhar 1 quilo de massa magra. Tá bom? E é isso que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de mostrar para você esses números, os valores, né? Para que você veja que tem gente de tudo quanto é jeito, tá bom? Se um mês, por exemplo, o aluno ele consegue ganhar 1 quilo de massa magra, igual você viu, tá? Imagina o resultado dele se ele continuar aplicando essa metodologia e continuar nesse ritmo. Você acha que tá ruim para você? Bom, se você fizer certinho, né, dá para perder gordura até sem treinar, né? E mantendo a massa muscular. Bom, e a tendência é que você ganhe cada vez mais também. Aí você vai me perguntar, né? Será que eu já nasci sabendo? Será que eu sempre fui o bonzão? Eu sempre ensinei as pessoas a construírem hábitos mais saudáveis? É lógico que não, né? Não preciso nem falar isso aqui. Muito pelo contrário, né? Eu também já fui um aprendiz durante muito tempo. E essa minha história com o esporte, ela começa lá em Portugal, tá? Então, o que acontece? Vocês vão ver que essa minha influência do esporte, ela veio majoritariamente do meu pai, que foi um atleta profissional aí. Foi ele que me introduziu ao esporte, a esse mundo do esporte, tá certo? No entanto, né, eu sempre tive a minha mãe também que me incentivou, sempre me incentivou a não largar o mundo acadêmico, né? Então ela estava sempre ali me cobrando, né, fazendo com que a gente estudasse bastante, tá? Muito por experiências passadas dela, certo? Então, foi por conta disso que a minha primeira faculdade ela foi na área da engenharia, né? Como eu comentei, eu fiz a Unifesp, né, a Universidade Federal aqui de São Paulo, justamente nessa área de exatas, né, na área da engenharia. Então, logo de início, eu não fui para o mundo acadêmico do esporte, tá certo? Então, eu fui mais voltado para essa área da engenharia aí, tá? É justamente por isso que o meu primeiro estágio também ela foi nessa área mais de gestão de projetos, né? Nesse estágio, eu desenvolvi muitas habilidades muito bacanas que me ajudaram e continuam me ajudando até hoje. Vamos ver que a minha metodologia ela é pautada, ela é baseada em análise de dados que os nossos corpos eles vão dando conforme a gente vai aplicando a metodologia. Bom, então isso que é o bacana, a gente consegue construir e acompanhar muitos dados com muita facilidade. Eu vou te mostrar isso aqui também, tá bom? Então essa minha experiência, né, essa minha primeira faculdade de engenharia e esse meu estágio me deram essa base muito bacana para que eu conseguisse metrificar as coisas e organizar de forma bem simples também. Só que, no entanto, eu não estava muito contente, né, com essa minha faculdade, né? Eu realmente não tinha me encontrado muito bem. E a minha segunda faculdade, né, que foi uma faculdade de educação física, foi onde eu me encontrei. Foi nessa segunda faculdade que eu vi, né, que a gente precisa enxergar sentido nas coisas que a gente se esforça, né? Algumas das dificuldades que eu tinha, por exemplo, em área como da biologia e tudo mais, essas dificuldades elas foram sumindo porque eu estava começando a enxergar sentido nas coisas que eu estava fazendo. Então, logo depois disso, eu comecei a fazer um estágio, né, em academia, né, fiz estágio em uma academia de rede, e foi lá também que eu comecei a ter um feedback muito positivo das pessoas com quem eu tinha contato, né? A gente tinha contato ali com muitos atletas, com alguns treinadores, alguns outros professores, e as pessoas começaram a dar feedbacks muito positivos para mim. Então eu falei, opa, talvez seja aqui onde eu começo a me encaixar, começo a me enquadrar, tá bom? Então, foi aí que eu comecei a ter contato com algumas metodologias também de treinamento de alguns outros professores, tá? Então eu começava a adaptar, eu começava a aplicar algumas coisas, via algumas coisas que faziam sentido, algumas outras coisas não faziam tanto sentido para mim, tá? Então eu comecei a perceber que algumas metodologias que são meio padrão, elas já não me satisfaziam, entende? O que eu comecei a fazer, o que eu comecei a aplicar com os alunos que eu comecei a ter, elas eram coisas mais avançadas e eram coisas avançadas até para a época. E foi a partir disso que eu comecei a desenvolver a minha metodologia. Então foi a partir daí que eu desenvolvi o meu método, tá bom? Foi assim que eu aprendi sobre treinamento esportivo e sobre a criação de hábitos mais saudáveis também, tá? Foi a partir de todas essas minhas experiências que eu fui juntando, fui organizando e fui adaptando para construir essa metodologia. Bom, sabendo disso, né, você vai começar a entender que a criação de hábitos saudáveis, ela é a única estratégia que ela vai te permitir sinalizar para o seu corpo que ele precisa ser composto de menos gordura e de mais massa muscular.
tá? E fazer com que você continue sinalizando para o seu corpo, mesmo após terem passado, de repente, horas do seu treinamento, né? Da sua sessão de musculação, de academia, seja do que for. Então, com isso, você consegue reduzir a gordura e aumentar a quantidade de massa magra do seu corpo continuamente. Na moral, essa aqui é a forma mais simples, certeira e efetiva para que você consiga fazer essa recomposição corporal da forma mais efetiva, tá? Quando eu falo recomposição, é justamente isso, a gente reduzir uma composição que é de gordura do nosso corpo e aumentar uma composição de massa muscular do nosso corpo, tá? E o melhor, né? O melhor de tudo isso é que você não precisa treinar todo dia. Você vai ver que você não precisa ficar fazendo dietas extremamente restritivas. Você não vai precisar comer alimentos que você não gosta e nem ficar naquela loucura de contar apenas as calorias, sabe? Sem se preocupar com a qualidade dos alimentos, que muitas vezes é isso que te pregam também. Ah, você tem que contar a caloria. Não é só isso que você tem que fazer. No começo, para ser sincero, né, eu até documentei todos os resultados, né? Eu fui anotando o que dava certo, o que não dava, para conseguir chegar nesse passo a passo para facilitar a minha vida e os meus resultados. Depois de validar tudo o que funciona, eu comecei a ensinar essa metodologia para dezenas de pessoas, né? Eu tenho alunos usando a metodologia das mais variadas formas. São mais de 100 pessoas que estão aplicando e comprovando que o método funciona. Bom, e foi aí que a gente começou a chamar carinhosamente, né, essa metodologia de matriz do treino perfeito e da mudança de hábitos. Esse aqui é um passo a passo simples, tá? E quando ele é aplicado corretamente, ele permite que qualquer pessoa consiga dominar o treino e a alimentação, tá? E vai construir uma rotina que seja personalizada, né? A sua realidade, a realidade de cada um. E vai sinalizar o seu corpo todos os dias que ele precisa ter mais massa muscular e menos gordura. E é exatamente essa metodologia que eu quero te apresentar agora. Ah, nossa, mas você está falando muito, não tem como você dar uma resumida, não? Ó, deixa eu te contar um negócio, tá? Primeiro, você precisa entender uma coisa que eu aprendi também. Você entender isso, né? Na vida, ou a gente tem tempo, ou a gente tem dinheiro, tá? Você não achou que eu ia entregar isso para você, essa minha metodologia, de forma totalmente de graça? Você achou? E o que eu estou querendo dizer? Ah, você vai começar a me cobrar agora. Não, eu não vou te cobrar em dinheiro, tá bom? Como eu disse para você, ou a gente tem tempo ou a gente tem dinheiro. Como eu estou entregando isso aqui para você totalmente de graça, na verdade, inclusive eu estou até pagando para você receber esse conteúdo, né? Porque inclusive foi a partir de um anúncio que você veio para cá, né? Para eu fazer esse meu anúncio chegar até você, eu tive que dar um dinheiro ali para aquela plataforma que você veio para cá, tá bom? Então, pelo menos, você tem que estar disposto a investir esse tempo em adquirir esse tipo de conhecimento, tá? Então, se você não tem a paciência de, pelo menos, assistir essa aula, já não me interessa te entregar esse conteúdo, entendeu? Eu posso, inclusive, ter certeza de que se você não tem motivação para investir esse tempo para estar aqui, é um conteúdo que pode, inclusive, mudar a sua vida, como você viu o feedback de um dos meus alunos, você não vai ter a motivação de manter uma rotina de treino nem de alimentação, tá bom? Então esse conteúdo ele não vai servir para você. Agora, para os que têm paciência, né, para os que persistiram até aqui, vamos lá. Matriz do treino perfeito e da mudança de hábitos, tá? Essa matriz ela vai se basear em 4 pilares, tá? Então, quais que são os pilares da minha metodologia, tá? A matriz, ela se baseia primeiro em mentalidade, segundo em treino, em alimentação, e você vai ver que o último pilar, ele é unificando e potencializando, né? Nesse pilar, a gente vai unificar todos os conhecimentos que a gente adquiriu e a gente vai conseguir potencializar o nosso treino. Por isso que ele é voltado à performance. Então a gente vai adaptar tanto a nossa mentalidade quanto o nosso treino e a nossa alimentação para a gente extrair o máximo de performance. E aqui o meu objetivo é fazer com que você entenda que esses pilares de treino e da alimentação, cada um deles, ele possui uma chave, tá bom? Ou seja, uma lógica única e se você entender, você vai ser capaz de destravar os seus resultados com muita maestria. O meu objetivo também com essa aula é aumentar o nível de consciência do máximo de pessoas possível, para que você nunca mais seja pego por essa maré de desinformação que inunda o nosso mercado de emagrecimento saudável e de musculação em geral, tá bom? Para que você não fique dependente nem de um personal, né, de um professor de academia que às vezes te atende de má vontade, para que você também não caia nesse terrorismo nutricional que fazem com você aí. Então o pessoal ele acaba inundando
a internet com informação inútil. Você fica aqui tentando fazer o treino de X pessoa, uma dieta de outra pessoa, e aí você fica, aplica um, não deu certo, aplica outro, não deu certo, compra uma coisa, não deu certo, compra outra coisa, e aí nessa você já gastou tempo, já gastou dinheiro e vai acabar se frustrando, tá bom? Então, o meu objetivo aqui é justamente esse, tá? Acabar com tudo isso, aumentar o seu nível de consciência para que você entenda que tem uma lógica única na alimentação e no treino, por exemplo, tá bom? Para que você, quando olhe esse tipo de anúncio, né, olhe esse tipo de coisa que é mais rasa, você já fale, opa, beleza, isso aqui eu já sei que não é só isso, né? Deixa eu enxergar através disso aqui também, deixa eu enxergar qual que é a lógica disso aqui, tá bom? Bom, então vamos para o primeiro pilar, né? O primeiro pilar, ele é, como eu comentei com vocês, a mentalidade, né? E aqui a gente vai pensar em blindar os seus comportamentos. Bom, a gente vai primeiro alinhar as expectativas, a gente vai projetar um objetivo a ser atingido, né? E a gente vai blindar os seus comportamentos para que você evite autossabotagens. Bom, tem muita gente que acha que essa parte é meio básica e acaba não dando muito atenção. Tá? É aí que você não alinha direito as suas expectativas, né? Você acaba criando rotinas em cima disso que não consegue seguir. Você sofre com constantes dificuldades, né? Justamente porque você não alinhou as suas expectativas. Você acaba gastando energia, né? Não consegue ter resultado e acaba se frustrando, né? Acreditando que esse universo, né, da vida saudável ele não é para você. Fazer atividade vai exigir e vai fazer com que você exercite a sua disciplina, tá bom? Assim você vai garantir que está fazendo o que precisa ser feito, independente de estar motivado ou não. Você ganha independência dos seus sentimentos, por isso que você blinda os seus comportamentos. No pilar da mentalidade é que você vai garantir que a sua energia ela seja gasta exatamente com aquilo que realmente importa. Bom, depois de fazer corretamente a blindagem dos seus comportamentos, a gente vai, né, para o segundo pilar, que é o pilar do treino. Bom, no treino, que é o treino, né? O treino ele é justamente o estímulo que você vai dar para a sua musculatura. Tá? Aqui que você vai entender que não é o treino da pessoa X que vai trazer os resultados, tá bom? Você tem que parar com isso, de achar que o treino do Mr. Olímpia, por exemplo, vai fazer você se transformar seu físico. Né? Agora o treino do momento é o treino do The Rock. Não. Agora o treino do momento é o treino do Superman. Agora é o treino do Capitão América. Sim, você fica pulando, né? De galho em galho, de estratégia em estratégia, de treino em treino, e você nunca vai sair do lugar. Essa parte ela é muito importante. Sabe por quê? Pensa um pouquinho comigo. Tá? Quantos treinos você acha que não existem? São muitos. São milhares de treinos diferentes que você consegue fazer. Milhares de combinações diferentes. Tá? Então, se você quer que o seu treino ele seja realmente efetivo para você, é importante que você saiba exatamente qual estímulo você precisa dar, né? E quando, para sinalizar a musculatura do seu corpo. Tá bom? É o que eu chamo de estímulo de instinto. Tá? Não importa qual treino você vai usar. O importante é que você use treinos que atinjam o seu instinto de sobrevivência. Porque é assim que o ser humano evoluiu até agora. Tá? Então é aqui que vai esse segredo importante. Essa aqui é a chave desse pilar. Tá bom? Para você construir massa muscular, você precisa provar para o seu corpo que ele precisa disso. E a melhor forma que existe é atingir diretamente o nosso instinto mais primitivo de evolução, tá? O instinto de sobrevivência. Somente assim é que você vai conseguir sinalizar para o seu corpo que ele precisa evoluir, que ele precisa ganhar massa muscular. Caso contrário, você pode até ter uma boa mentalidade, né, como a gente viu no pilar anterior, mas o seu treino ele não vai fazer efeito para o seu corpo. Tá? Se você estiver treinando errado, o seu treino não vai ter efeito no seu corpo. Se você quer ganhar massa muscular, você quer diminuir o seu percentual de gordura, você precisa treinar de forma efetiva. Tá bom? Você precisa pensar de forma estratégica, no todo, tá bom? Esquece isso de ficar copiando treino de influencer que você vê por aí, tá bom? O segredo não está no treino da pessoa X. Tem que entender que o seu corpo, ele trabalha como um todo, tá bom? Então você tem que pensar qual tipo de treino seria mais efetiva para o seu corpo com base na sua rotina, tá bom? É por isso que a gente, além da alimentação, a gente precisa também de um treino que seja personalizado para a nossa rotina, tá? Tem que se lembrar, o objetivo do treino é sinalizar o seu corpo. O treino, ele só vai exigir da sua musculatura. Tá? Quem vai fazer o processo de recuperação muscular e realmente vai construir
massa magra é a alimentação, tá bom? Então, vamos lá exemplificar como que a gente adapta, por exemplo, um treino que seja eficiente para a nossa realidade. Primeiro, você precisa entender que a gente, no nosso treino, a gente possui algumas variáveis, tá bom? A gente chama de variáveis de um treino, tá? As variáveis, elas são a frequência, a intensidade, a densidade e o volume, certo? A frequência, ela nada mais é do que a quantidade de vezes que você vai fazer uma atividade, né? É a quantidade de vezes que você vai para a academia, por exemplo, tá bom? A intensidade, ela diz respeito ao nível de esforço ou a carga aplicada durante um exercício, né? Então a gente tem aqui duas vertentes. Eu gosto de trabalhar com aquela que a gente vê que dá mais resultado, tá bom? Algumas pessoas definem a intensidade com a quantidade de peso que a gente coloca. Eu gosto de relacionar essa variável de treino, a intensidade, com o nível de esforço que a gente aplica. A terceira variável é justamente a densidade, tá bom? A densidade, ela vai se referir à quantidade de trabalho que a gente realiza em um determinado período de tempo. Imagina que você tem 1 hora de treino, por exemplo. Se você fizer 3 minutos de intervalo, por um exemplo, durante esse período de tempo de 1 hora, é diferente de você fazer um treino que tenha 30 segundos de descanso entre cada série e cada exercício, por exemplo, tá bom? Então, esse treino que teve 30 segundos de descanso, ele é mais denso do que aquele que teve 3 minutos, por exemplo, tá bom? Porque você passou mais tempo fazendo força. O volume é a quantidade total de trabalho realizado em um treinamento completo. Então, geralmente a gente calcula o volume multiplicando a quantidade de exercícios, quantidade de séries, de repetições, tá bom? Então esse é o volume. Sabendo disso, sabendo das variáveis de treino, você precisa também entender, para a gente adaptar, né, o treino à nossa realidade, precisa entender um pouquinho sobre divisão de treino. Tá? O que é a divisão de treino? Ela é com base na variável que a gente viu, que é a frequência. A quantidade de vezes que você vai para academia, por exemplo. Então, a gente vai dividir o nosso treino com base na quantidade de vezes que a gente vai para academia. Tá? Aqui a gente tem dois exemplos clássicos, tá? Que é um treino ABCDE e um treino ABC. Né? Um treino ABCDE, ele é com base em uma pessoa que treina 5 vezes na semana. Um treino ABC, ele é um treino de uma pessoa que vai 3 vezes na semana. Tá? A gente tem dois jeitos da gente estruturar uma divisão de treino. Tá bom? Ou a gente junta, né, os antagonistas e agonistas, ou a gente separa eles. No treino que eu tenho 5 dias na semana, eu posso separar as musculaturas que trabalham junto naquele dia. Então, nesse caso, olha só, como eu tenho 5 dias na semana, eu posso trabalhar o peitoral isolado em um dia e deixar o meu tríceps para outro dia, bem longe, porque assim eu dou um tempinho para ele, eu consigo exigir bastante dele no próximo dia. Num treino ABC, por exemplo, 3 vezes na semana, eu junto os dois. Né? Já que os dois trabalham juntos, eu já junto os dois, trabalho os dois naquele mesmo dia, sem problema nenhum. Bom, além disso, além da divisão de treino, agora a gente entra na periodização, que é o que eu comentei para vocês, que é também uma coisa super necessária da gente fazer, e inclusive tem muito personal que acaba não aplicando, acaba não fazendo com os seus alunos, tá? Uma coisa que é extremamente fundamental para que você não fique estagnado. É por isso que aqui com os meus alunos a gente troca semanalmente o estímulo. A gente varia semanalmente o estímulo que a gente dá, tá bom? Mais uma vez, tá? Variar o estímulo não é variar o exercício, tá? Então, se o personal estiver falando isso para você, se o personal chegar assim, hoje a gente vai variar o estímulo, e aí ele te dá um outro exercício, mas te mantém ali o mesmo número de séries, mesmo número de repetição, tá errado, tá bom? Então, já chama a atenção dele aí com isso aí, tá bom? Por quê? Porque a gente tem alguns estímulos e com base no estímulo a gente tem que ajustar as variáveis de treino. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu dei 3 exemplos clássicos, tá? De estímulos que a gente consegue dar uma musculação, por exemplo, que são a hipertrofia, a força máxima e a resistência. Tá bom? A hipertrofia ela é voltada para o ganho de volume muscular. A força máxima, como o nome já diz, a gente tem um foco em ganhar força, tá? E a resistência é justamente em ganhar a resistência muscular localizada. Então são coisas diferentes. Então para a gente atingir os estímulos diferentes, para que você sinalize o seu corpo com cada um desses estímulos, você precisa fazer treinos variados. Tá bom? Então, num treino de hipertrofia, por exemplo, é o que a gente está mais acostumado em academias. Tá? Então a gente faz repetições entre 8 e 12 e a gente tem um descanso médio. Tá bom? Num treino de força máxima,
a gente reduz o número de repetições justamente porque você vai trabalhar com mais peso, tá? Então você vai ter um descanso mais prolongado, vai pegar mais peso, vai fazer mais força, só que vai fazer menos repetições, tá? Então você vai estar sinalizando para a sua musculatura que ela precisa ganhar força. Agora, se a gente estiver querendo sinalizar a resistência muscular localizada, você vai aumentar o número de repetições, tá? Geralmente entre 15 e 20, e a gente vai dar um tempo de descanso um pouco mais curto. Então você vai vendo aqui, ó, que a gente já vai adaptando algumas variáveis de treino, tá? Como a densidade, como o volume, certo? Todas aquelas coisas que eu fui te mostrando agora, a gente adapta para que a gente consiga variar o estímulo. Variando o estímulo, a gente consegue periodizar o treino e a gente evita o platô, certo? É justamente por isso que você precisa entender cada uma dessas coisas. Dito isso, a gente vai para o nosso terceiro pilar, tá bom? Que é a alimentação. Bom, depois que você já blindou seus comportamentos, depois que você já começou a treinar de forma mais efetiva, você já vai conseguir começar a ter os seus primeiros resultados. Mas aqui a gente não quer ter só resultado, quer ter os melhores resultados no menor espaço de tempo, certo? É por isso que eu vou te explicar, né, de onde que o nosso corpo ele extrai esses substratos que são necessários para a gente construir massa muscular. Tá? Como eu comentei com vocês, é a alimentação que é responsável por fazer a construção muscular do nosso corpo. Tá? Então, assim como no pilar de treino, o pilar da alimentação, ela também sofre desse mal, né? O mercado, né, dos influencers, desses produtores de conteúdo raso, eles querem que você acredite que existe uma dieta ou um alimento milagroso que vai fazer você emagrecer e ganhar massa muscular. Por isso que você vê influenciar falando assim, vamos fazer a dieta do ovo, agora a dieta do chá, a dieta do suco verde, dieta low carb, dieta não sei o quê, certo? Mas não é assim que funciona. Isso é uma estratégia para fazer vocês ficarem pulando mais uma vez de galho em galho, comprarem infinitos cursos, conteúdos de dieta, né? E no final não vai trazer resultado nenhum para sua vida. Então, mais uma vez, não é a dieta detox, não é a dieta low carb, não é a dieta cetogênica e não é a dieta intermitente que vai fazer você ter resultado, tá? Conta para mim, quantos de vocês já não tentaram fazer esse tipo de coisa, né? Pelo menos uma dessas estratégias alimentares aí. Não, agora você não pode comer nenhum tipo de carboidrato. Isso é o que eu falo, isso é o que eu chamo, não só eu, né? Mas isso é o que pessoas que adotam essa vertente chamam de terrorismo nutricional. Né? Você tem que excluir carboidrato da sua vida. Não é assim. Agora você não pode comer não sei o quê. Então, gente, toma cuidado com esse tipo de coisa que aparece para vocês. Bom? Deixa eu te contar o segredo desse pilar, tá? E tem muita gente que, inclusive, cobra muito caro para te contar isso e às vezes você acaba nem entendendo, tá? O que acontece? Na nossa alimentação, a gente possui, né, de forma bem básica, três macronutrientes. São eles a proteína, a gordura e o carboidrato. Bom, a proteína, ela exerce duas funções dentro do nosso organismo. A primeira delas é fornecer energia, assim como qualquer outra. Tá bom? Então, todos os macronutrientes eles são responsáveis por fornecer energia para o nosso organismo. No entanto, a proteína e a gordura elas têm funções que são mais específicas, mas e somente elas fazem. Então, a proteína ela é o que compõe a nossa musculatura. Quando você vai numa sessão de musculação, por exemplo, você microlesiona a sua musculatura, tá bom? Você causa microlesões e aí vai ser a proteína que vai ser responsável por reconstruir essa microlesão que você gerou, tá bom? Então vai ser a proteína responsável por construir massa muscular, certo? A gordura, no entanto, ela também vai fornecer energia para o seu organismo, tá bom? Mas ela tem um papel que é fundamental na regulação dos nossos hormônios. Por isso que você não pode excluir totalmente as gorduras da sua dieta. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com algumas dietas que falam para você cortar, zerar todas as gorduras que você consome, tá bom? Então, como vocês podem ver, o carboidrato, ele é o macronutriente, ele tem única e exclusivamente a função de fornecer energia para o seu corpo. Tá bom? Então, mais uma vez, cuidado com dietas que falam para você cortar e zerar o carboidrato. Por quê? Porque o papel da proteína, além de fornecer energia, é construir massa muscular. Então ele dá preferência por construir massa muscular. A gordura, ele dá preferência por regular os nossos hormônios. O papel secundário, ele fornece energia. É por isso que quando você corta esse macronutriente da sua alimentação,
você começa a sentir que está com menos força para treinar, começa a se sentir mais desmotivado. Tá vendo como a alimentação ela influencia até nos nossos sentimentos às vezes? Então é por isso que você tem que ajustar cada um desses macronutrientes, adaptar eles à sua realidade e vincular eles a um treino que seja eficiente também. Tá bom? Então as coisas elas se comunicam. Então quando você não sabe e você não tem a obrigação de saber, você acaba acreditando numa pessoa que muitas vezes está divulgando uma informação errada, porque está ganhando dinheiro em cima disso, e acaba sofrendo as consequências disso aí. Tá? Beleza. Além disso, cada um desses macronutrientes ele possui uma propriedade energética, certo? Então, cada um desses macronutrientes, cada grama desse macronutriente, ele corresponde a uma certa quantidade em calorias. Tá? Então, a gente consegue fazer essa transformação. Tá? Então, cada grama de proteína possui 4 calorias. Cada grama de gordura possui 9 calorias. A gordura ela acaba sendo um pouquinho mais calórica. E o carboidrato, cada grama de carboidrato possui 4 calorias. Bom? Então, sabendo disso, a gente consegue ajustar as quantidades de cada macronutriente para o nosso organismo, para a minha alimentação. Como que a gente faz isso daí? A gente tem algumas quantidades que elas são pré-estabelecidas. Tá? Então, por exemplo, a proteína, a gente consegue ajustar a quantidade de proteína que a gente consome com base na quantidade de gordura corporal que a gente apresenta. Então, os indivíduos que têm até 20% de gordura corporal, eles podem consumir até 2 gramas por quilograma de proteína. Os indivíduos que têm acima de 20% de gordura, né, até 40 ali, podem consumir de proteína 1,5 grama por quilograma, tá? Agora, os indivíduos que têm acima de 40% de gordura corporal, a gente reduz um pouquinho, a gente consome 1 grama por quilograma de proteína, porque geralmente são indivíduos que apresentam um peso um pouquinho maior, tá bom? Então, se você der uma comparada também, quanto mais peso corporal eu tenho, mais comida eu vou acabar comendo, tá bom? É por isso que numa dieta de emagrecimento bem feita, bem estruturada, as pessoas não passam fome. Tá? Então a gente acredita que às vezes, para eu emagrecer eu tenho que passar fome. Não é bem assim. A gordura, ela tem que ser mantida entre 0,8 grama por quilograma e 1 grama por quilograma. Bom, isso são valores diários. Então, o carboidrato ele vai completar o gasto calórico com base no seu objetivo. O que isso significa? Vamos dar uma olhada. A gente tem um objetivo calórico diário, ou seja, eu tenho uma quantidade em calorias que eu preciso consumir ou não consumir durante o dia para eu atingir o meu objetivo. Só que aqui a gente não vai fazer um cálculo só em calorias, como vocês viram. A gente vai adaptar as calorias e ajustar a quantidade de proteína, de gordura e de carboidrato. É isso que você precisa fazer. É simples, vai dar uma olhada e você vai saber como. Bom, então, olha só. A gente tem algumas coisas que a gente precisa entender também, que são coisas que fazem a gente gastar energia durante o nosso dia. Tá? Então, como por um exemplo, a nossa taxa metabólica basal. O que é essa taxa metabólica basal? De forma bem simples, né? Ela é a quantidade de energia que o nosso corpo ele gasta para manter as funções vitais que são involuntárias. Então, o batimento cardíaco, a temperatura, a pressão arterial, todas essas coisas que o nosso corpo ele faz diariamente e que gastam calorias. Além desse gasto que a gente tem para se manter vivo, né, que a gente em repouso a gente está gastando calorias, a gente tem um gasto que é em atividades, ou seja, fora do repouso. Tá? Então a gente tem uma quantidade de energia que a gente gasta com atividades cotidianas, né, no nosso dia a dia. Então, às vezes você caminha até o seu trabalho, você dá uma volta de bicicleta, faz uma atividade, faz uma musculação, tudo isso a gente consegue metrificar também e também a gente mede em calorias. Tá bom? Então, como que a gente entende qual que é o nosso objetivo diário? Para o emagrecimento, a gente vai ter um objetivo diário, tá? Que é esse OD. Isso aqui é objetivo diário. Como que a gente calcula ele? Esse vai ser a nossa taxa metabólica basal, o quanto que a gente gasta em repouso, mais o nosso gasto diário com atividades. Tudo que você faz em atividades, você vai somar com a sua taxa metabólica basal. Então você vai ter um total de gasto calórico do seu dia. Desse total, você vai reduzir 500 calorias. Você vai achar uma quantidade em calorias para você atingir, caso você queira emagrecer. Bom, se você quiser ganhar massa muscular, né, a gente precisa fazer algo que seja um pouquinho diferente. Nesse caso aqui, essa conta ela vai dar um déficit calórico. Dessa forma aqui, você está consumindo 500 calorias a menos do que você está gastando. Dessa forma, você garante
um emagrecimento. Tá bom? Esse déficit, tá? Vou dar ênfase nisso aqui, ele não pode ser maior do que 500 calorias. Estou gastando 3.000 calorias, né? Eu vou consumir 2.000 calorias, vou fazer um déficit de 1.000 calorias, tá bom? Não vai funcionar. Então você tem que manter um déficit de no máximo 500 calorias. Para ganho de massa, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar qual que é o nosso objetivo diário. Você vai pegar a sua taxa metabólica basal, o quanto que você gasta em repouso, e você vai somar também com o seu gasto diário em atividades, tá? Então você vai ter um total da quantidade que você gasta. Para você ganhar massa muscular, você precisa consumir mais do que essa quantidade que você está gastando. Tá bom? É por isso que você vai multiplicar por 1,2. O que é esse 1,2? Você vai garantir que você tenha 20% a mais de consumo do que você está gastando. Tá bom? Então, vamos supor que eu estou ali gastando 3.000 calorias. Eu vou multiplicar esses 3.000 por 1,2, tá? Então, vou fazer isso aqui ó, de forma bem simples e rápida para você dar uma olhada, tá? Então, estou gastando 3.000 calorias. Vou multiplicar isso por 1,2, tá? Então, preciso consumir 3.600 calorias. É assim que funciona, tá bom? Lógico, isso sempre relacionado com um treino que seja efetivo para o seu corpo. Então, como que a gente vai fazer para a gente colocar isso em prática? Para a gente começar a ajustar cada uma dessas quantidades, para a gente ajustar as nossas calorias com base nos nossos objetivos, com base no seu tipo de corpo, tá bom? Com base na sua composição corporal também. A gente vai ajustar cada um desses macronutrientes, né, com base na quantidade de calorias que a gente tem que consumir, tá bom? Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui para que eu consiga ilustrar isso aqui para vocês, tá? Tem o caso aqui de uma pessoa, ela tem 80 quilos, tá? Ela está com um percentual de gordura menor do que 20%. Tá? Então, esse BF aqui é a sigla em inglês para Body Fat, tá? Percentual de gordura. Tá? Então, a gente tem um caso de uma pessoa que tem menos de 20% de gordura. O gasto calórico diário total dela, né, somando a taxa metabólica basal com o gasto diário em atividade, dá 2.660 calorias, por exemplo. Tá? Então, se a gente quer ganhar massa muscular, que é o caso dessa pessoa aqui, ela tem que multiplicar isso por 1,2. A gente garante 20% de superávit, ou seja, ela está consumindo mais calorias do que ela gasta durante o dia dela. Assim, ela constrói massa muscular. Caso você queira fazer isso para você também, você só precisa saber esses dados aqui. Tá? Então, a proteína, a gordura e o carboidrato a gente vai começar a ajustar agora. A proteína e a gordura, você viu que a gente tem valores pré-estabelecidos, justamente por conta de que a proteína e a gordura têm funções específicas no nosso corpo. Bom, o carboidrato ele vai preencher o restante da nossa dieta. Então, a proteína, para esse caso dessa pessoa que tem 20% de gordura corporal, ela pode ser ajustada em 2 gramas por quilograma. Vai dar para a gente 160 gramas. Bom, isso vai dar para a gente em calorias 640 calorias. Bom, a gordura a gente pode deixar em 1 grama por quilograma. Ela vai ter que consumir 80 gramas de gordura durante o dia dela, tá? E isso vai dar para a gente em calorias 720 calorias, tá bom? Então, se o objetivo dela é atingir essas 3.200 calorias, quanto que ela vai precisar consumir em carboidrato para a gente atingir essas 3.200? Vendo que a gente já tem 640 que vem da proteína e 720 da gordura. A gente só precisa fazer a subtração, né? Tirar desses 3.200 essas calorias que a gente já está consumindo. Então, a gente vai precisar consumir cerca de 1.840 calorias em carboidrato. Bom? E quanto que isso vai dar para a gente em gramas? 460 gramas de carboidrato. Isso vai dar para a gente 5,75 aproximadamente grama por quilograma. Tá bom? Então, esses são os valores em gramas que ela precisa consumir de cada um desses alimentos, né? Ela, no dia dela, ela precisa atingir 160 gramas de proteína. Então, onde que eu encontro proteína? No ovo, no frango, na carne vermelha, enfim, fontes vegetais também eu encontro, como a soja, tá bom? Então, eu vou começar a ajustar. Lembrando que o frango ele tem proteína em sua composição, né? O frango ele não é proteína, então isso aqui não é 160 gramas de frango, tá? É um pouquinho mais, certo? Então, a gente vai começar a ajustar a partir disso. Tá vendo como é simples? A gente entender a quantidade de cada macronutriente que a gente consumir. Vamos pegar aqui um outro exemplo, né? O caso de uma pessoa agora que quer reduzir o percentual de gordura. Bom, então a gente vai fazer basicamente as mesmas coisas. A gente vai pegar os dados da pessoa. Então, nesse caso aqui, ela tem 100 quilos, ela está com um percentual de gordura de 30%. Bom,
ela tem um gasto calórico diário, somando a taxa metabólica basal mais o gasto diário em calorias dela, de 3.000 calorias, tá bom? Então, como é que eu faço para eu garantir um emagrecimento? Então, a gente tem que reduzir 500 calorias, né, do gasto calórico diário dela, tá bom? Porque assim, isso aqui é ingestão, tá bom, gente? Então, ela vai ingerir 2.000 calorias e ela vai estar gastando 3.000 no dia dela. Então, ela está gastando mais calorias do que ela está ingerindo durante o dia. Isso vai garantir para ela um emagrecimento, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a proteína tem que ser ajustada para o nível, né, e para o percentual de gordura dela aqui, tá? Então, como ela tem um percentual de gordura um pouco mais elevado do que no caso anterior, a gente ajusta para 1,5. Vai dar para a gente 150 gramas, né? Se eu multiplicar 1,5, tenho 150 gramas. Isso dá para a gente 600 calorias. O cálculo é o mesmo, né? A gordura, a gente tem que usar o 0,8, né? A gente reduz um pouquinho justamente porque ela é uma pessoa que tem um percentual de gordura um pouquinho maior, então a gente consegue consumir menos gordura, né? Isso dá pra gente 80 gramas em gordura, e aqui a gente tem 700 calorias de gordura que ela vai estar ingerindo no dia dela. Se ela quer atingir 2.500 calorias, o que eu tenho que fazer? A quantidade de carboidrato eu tenho que encontrar, né? Quanto que isso vai dar pra gente? Vai dar pra gente ali cerca de 1.180 calorias em carboidrato, tá bom? Isso vai dar pra gente em gramas 295 gramas de carboidrato. Lembrando que 295 gramas de carboidrato não são 295 gramas de arroz, dá muito mais. Então, por isso que você vai ver que uma dieta de emagrecimento, às vezes, você não precisa passar fome, tá bom? Mais uma vez, quando alguém falar para você que você precisa passar fome para emagrecer, foge dessa pessoa aí, tá? Vai dar pra gente aqui, ó, uma taxa de 2,95 grama por quilograma de carboidrato. Certo? Então, simples assim, a gente consegue começar a ajustar cada macronutriente com base no objetivo calórico. É assim que a gente faz, tá certo? Bom, e com isso a gente vai para o nosso último pilar, né? E ele é justamente como que a gente unifica os nossos conhecimentos. Então, quando a gente começa a treinar, né, o seu corpo ele vai começar a gerar alguns resultados que a gente vai metrificar, né, e a partir desses resultados, desses dados, você vai conseguir identificar alguns gargalos, né, e alguns pontos de melhoria do seu treino e da sua alimentação. Tá? Esse é o momento que a gente tem para fazer otimização. São justamente essas alterações que são necessárias para a gente continuar aumentando cada vez mais os seus resultados. Né? Uma das maiores vantagens de conciliar treino e alimentação é a efetividade. Lembra que eu contei com vocês que a gente não quer só resultado, a gente quer os melhores resultados no menor espaço de tempo. Então a gente precisa ser efetivo. Quando a gente unifica os nossos conhecimentos, a gente torna isso mais efetivo. Ou seja, uma vez que você sabe o que está funcionando, você consegue aumentar os seus resultados de forma muito mais rápida. Só precisa colocar mais combustível, né, mais energia naquilo que funciona para você. Tá? Cada corpo ele tem a sua individualidade. Descobrir o que funciona para você já é uma tarefa que muito profissional ele não consegue fazer, não consegue realizar. Tá? Mas com essa metodologia você vai conseguir não somente identificar, né, mas você vai conseguir também potencializar cada uma dessas coisas. Como que você estrutura, né, uma boa rotina de alimentação e de treino? Né? Simples. Você vai começar, a partir de hoje, a aplicar a matriz do treino perfeito e da mudança de hábitos. Tá? Com a matriz do treino perfeito e da mudança de hábitos, você vai ter certeza que a rotina de treino e de alimentação que você montou está dando certo, porque foi justamente você que estruturou do jeito certo. Né? Já sabe quais estímulos que funcionam e já vai saber fazer as otimizações necessárias. Tá? Quando você fez isso tudo, você chega nos ajustes, que é para aumentar cada vez mais os seus resultados, né? Que já estão dando certo. Esses 4 pilares juntos fazer com que você consiga dominar o treinamento de performance, tá? De uma vez por todas. Se você seguir essa sequência, não tem erro, tá? Os resultados eles vão acontecer. Bom, para sua sorte, né, eu consegui formatar a matriz do treino perfeito e da mudança de hábito e toda a experiência que eu adquiri ao longo desses anos, né, tanto assessorando outros atletas, meus alunos, quanto nas 2 faculdades que eu já fiz, em um treinamento simples de replicar, que vai ser direto ao ponto e sem enrolação nenhuma. Se você tem interesse em ver
em detalhes como que você aplica a matriz do treino no seu corpo, como fazer corretamente cada uma dessas etapas, né? Agora eu vou te falar sobre a matriz do treino perfeito e da mudança de hábito. Bom, a matriz do treino perfeito da mudança de hábitos é um treinamento completo, 100% prático e direto ao ponto para você dominar o treino de performance e começar a construir massa muscular e reduzir o percentual de gordura todos os meses. Você vai ver em detalhes, passo a passo, para criar treinos periodizados, vai ter acesso a essas estratégias, né, para montar rotinas alimentares, vão garantir que você ganhe massa muscular e reduza o seu percentual de gordura, até mesmo nos dias que você não for treinar. O curso é totalmente online e as aulas elas foram divididas em módulos estratégicos, para que você consiga dar um passo de cada vez e avance de forma correta. Você vai aprender como que você estrutura treinos e rotinas alimentares para garantir que cada minuto investido em treino leve o máximo de retorno possível ao seu corpo. Bom, essa é a grande vantagem da matriz do treino perfeito da mudança de hábitos. Você consegue investir pouca energia e ter resultados rápidos. Com a matriz do treino perfeito da mudança de hábito, consegue sinalizar exatamente da forma como o seu corpo ele vai entender que precisa construir massa muscular e reduzir gordura. Além disso, você consegue gerar muitos dados, né? Consegue melhorar o seu desempenho constantemente. Você sabe o que está funcionando e faz mais daquilo. Também consegue saber onde está errando e assim para de cometer os erros que estão prejudicando o desempenho dos seus treinos. Tá? Assim você consegue otimizar as suas rotinas com frequência e aumentar os seus resultados todos os meses. Bom, além disso, você vai aprender absolutamente todos os passos que são necessários para otimizar os seus treinos, né? Fazer com que eles gerem cada vez mais resultados. Tá? Parece simples e realmente é. Bom, ao se inscrever na matriz do treino perfeito da mudança de hábitos, você vai aprender exatamente como que você faz isso. Você vai entender os conceitos básicos, vai ver como que você contabiliza cada macronutriente, vai descobrir quanto deve se esforçar em cada treino. Você vai ter acesso a uma série de aulas que vai desmitificar toda essa complicação que as pessoas elas criam em cima dos alimentos e vai ter um passo a passo como que você pode utilizá-las a seu favor, consumindo a quantidade certa de cada macronutriente e flexibilizando a sua alimentação para sempre poder também consumir os alimentos que te agradam. Bom, então você vai ver que você não precisa ficar nessa de excluir aquilo que você vai comer. Vai também conhecer principais métricas, vai entender como que a gente extrai os melhores dados dos seus treinos, fazendo apenas otimizações necessárias, né, para não mexer da forma errada com o time que está ganhando. O que eu quero que você entenda é que aqui eu vou te mostrar a tela do meu computador, tá bom? Etapa por etapa, como eu faço para estruturar a rotina dos meus alunos e como que você pode só copiar e colar, tá bom? Adaptando para a sua realidade. O meu objetivo com esse treinamento é fazer você aprender rápido para também ter resultados rápidos. Mesmo que você tenha um dinheiro às vezes contadinho para você investir, né? Mesmo que você já tenha treinado por muito tempo e não tenha atingido os seus resultados que você queria ainda, mesmo que você não tenha muito tempo para treinar, tá? E mesmo que você ache difícil demais, eu vou te provar que fazer um treino personalizado para você não é nada complicado. Você consegue sim transformar o seu corpo em uma máquina, em má gordura e construir massa muscular muito antes do que você imagina. Você seguir essa metodologia que é validada com a matriz do treino perfeito e da mudança de hábitos. Bom, e para te dar um empurrãozinho, se você garantir essa sua vaga agora, você vai ganhar esse super bônus, que é um acesso a uma comunidade exclusiva dos alunos da matriz do treino perfeito e da mudança de hábitos. Né? Eu sei como que é difícil começar sozinho, sem ter ninguém do seu lado para te ajudar e te dizer se você está realmente fazendo certo. Né? Para resolver esse problema, você vai ter acesso à comunidade de acompanhamento. Tá? A comunidade ela é basicamente um grupo VIP, tá? Só com os alunos da matriz do treino, onde você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas diretamente com a minha equipe e vai conhecer os outros alunos também, vai poder compartilhar experiências. Fazendo parte dessa comunidade, você não vai mais se sentir sozinho, vai ter segurança para aplicar tudo o que você aprendeu e descobriu dentro do treinamento. Você pode até achar outros cursos por aí parecidos com o meu, tá? Mas ninguém vai te oferecer o suporte que eu ofereço. Bom, a matriz do treino perfeito e da mudança de hábitos, ela é um treinamento que vai estar sendo vendido por R$ 597 dentro de alguns meses. Bom,
Mas se você está vendo esse vídeo, é porque ele ainda está no preço promocional de apenas R$ 397. Você ainda pode parcelar esse valor em até 12 vezes. E o valor da parcela vai ficar menor do que o valor de uma pizza. E olha, explicando tudo que eu te mostro dentro desse curso, você não vai precisar parar de comer essa delícia de 8 pedaços, tá bom? Se eu tivesse a oportunidade que você está tendo agora, eu não ia pensar 2 vezes antes de me inscrever. Eu te garanto, com a metodologia do treino perfeito, você vai conseguir queimar muito mais do que uma simples pizza. Tá? Não precisa nem saber muito para entender que esse investimento vai te dar independência e vai te liberar desse terrorismo nutricional que fazem com você. Uma coisa que eu não quero que você nunca mais se esqueça é de que conhecimento liberta e clareza é poder. Eu estou te oferecendo essas duas coisas agora, conhecimento e clareza, para você montar o seu treino da forma mais possível, tá bom? Ajustando ele com uma alimentação que vai ser personalizada para a sua rotina, para o seu tipo de corpo, para tudo, tá bom? Então, se você quer ter acesso à matriz do treino perfeito, da mudança de hábitos, descobrir como que você vai montar os treinos da forma mais efetiva, sua rotina de alimentação que vai ser adaptável à sua realidade, parar de depender desses profissionais, ter clareza de exatamente o que você vai precisar fazer para atingir os seus resultados, tem que clicar agora nesse botão abaixo que está aparecendo, bom? E vai garantir a sua vaga na matriz do treino perfeito e da mudança de hábitos agora mesmo, bom? Bom, e para você que ainda está na dúvida, né, se a matriz do treino perfeito e da mudança de hábito ela vai te ajudar a reduzir o seu percentual de gordura, né, e ganhar mais massa magra, faz assim, ó, testa, tá bom? Se inscreve no treinamento, assiste às aulas, começa hoje mesmo a colocar em prática as estratégias que eu te passar e você vai ver com os seus próprios olhos se dá certo ou não, tá bom? E se por algum motivo você não gostar ou não se adaptar, é só você enviar um e-mail para minha equipe dentro do prazo de 7 dias e solicitar o reembolso, tá? Que eu vou te devolver 100% do seu dinheiro, tá bom? Eu estou tirando todo o risco da sua mão e eu estou colocando na minha, tá bom? Porque eu confio nessa metodologia. Basicamente é um ganha-ganha, tá? Ou você aprende a ganhar massa magra, ou você descobre todas as estratégias que eu e os meus alunos usamos para eliminar a gordura e não vai pagar nada por isso. Então, a minha proposta é essa, tá? Se você quer começar a enxergar a mudança do físico ainda essa semana, clica no botão abaixo, tá? E se inscreve na matriz do treino perfeito e da mudança de hábitos agora mesmo. Você vai receber acesso ao treinamento no seu e-mail, tá? No momento em que o pagamento ele for confirmado, beleza? Então, eu espero ver você na primeira aula.